Deficiência em Moçambique. Saudações, amigo ouvinte, está no ar o seu programa que é transmitido em mais de 80 rádios comunitárias em Moçambique. Este espaço dá voz às pessoas com deficiência. Está na vossa companhia, Abdurrahman Ibrahim. Obrigado pela preferência e ótima escuta. Este programa tem apoio à produção da TV Surdo. Amigo ouvinte, nesta edição alusiva ao Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, vamos viajar para Angola, onde vamos conversar com Adam Ramos, um jovem ativista com deficiência daquele país irmão. Vossa especial atenção à entrevista. Deficiência em Moçambique. Saudações, amigo ouvinte, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista no seu programa Deficiência em Moçambique e alusivo ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Vamos viajar um pouco pela Pérola do Índico, em Angola, para conversar com um jovem com deficiência físico-motora. Falar um pouco, vamos debater, vamos refletir um pouco em relação à área da deficiência a nível de Moçambique e Angola, quais são as diferenças e como é que pode se galvanizar que as pessoas com deficiência sejam respeitadas nesses dois países. O nome dele chama-se Adam Ramos. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Adam, podes me contar como é que é a situação da pessoa com deficiência a nível de Angola? Obrigado pelo convite para este programa e por me receberem também aqui em Moçambique, onde tenho vindo com alguma frequência e sou sempre recebido com esse abraço irmão. Exato. E muito bem tratado. A situação das pessoas com deficiência em Angola não é das melhores, como deve imaginar, embora tenhamos instrumentos legais e outros de defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Do ponto de vista de leis, estamos muito bem. Não diria muito bem, mas temos legislação suficiente para que estejam garantidas as melhores condições para as pessoas com deficiência, por além da lei das associações. Sim. O que quer dizer que na sua implementação ainda está a faltar. Exatamente, para além da lei das acessibilidades, a lei de cotas, a reserva de vagas, a questão da empregabilidade e a lei das pessoas com deficiência, enfim, ainda há o suporte das convenções internacionais, das Nações Unidas e da própria União Africana. Apesar de tudo isso, a grande dificuldade, tal como disseste, é a materialização na prática, é vermos esses direitos serem traduzidos em realidade na vida das pessoas com deficiência, no emprego, na escola, na sociedade de uma maneira geral. Enfim, do ponto de vista da representatividade das pessoas com deficiência nos vários órgãos de soberania, né, do Estado, na Assembleia Nacional, que vocês aqui chamam Assembleia da República, na presidência, nos tribunais, enfim. Há um déficit muito grande dessa representatividade e do respeito como um todo dos direitos das pessoas com deficiência. Pelo que a pergunta que me foi colocada recentemente em Angola, num órgão de comunicação social, como o Estado trata das pessoas com deficiência. Se me for feita a mesma cá, eu direi o que disse lá. Portanto, o Estado angolano trata muito mal as pessoas com deficiência. Portanto, a situação da deficiência ainda continua um desafio para os dois países. A situação de Moçambique não foge como está em Angola, apesar de alguns aspectos podem estar melhor em relação a Angola. E no período da Covid-19 houve uma avalanche em Moçambique, que as pessoas com deficiência são pessoas vulneráveis e com a Covid-19 a situação piorou. E qual é o cenário a nível de Angola em relação ao período da Covid-19, onde as pessoas ficaram confinadas, algumas tinham algum empreendimento, tiveram que fechar. Em Angola, como é que foi a situação da Covid-19 a nível das pessoas com deficiência? E em Moçambique houve um momento em que as pessoas tinham um certo subsídio, mas não era suficiente. Em Angola, como é que está a situação? As pessoas com deficiência foram simplesmente ignoradas, não tiveram qualquer tratamento
qualquer referência a nível até das medidas de biossegurança, que eram volta e meia reiteradas pela Ministra da Saúde ou pelo Secretário de Estado para a Saúde ou pela Diretora Nacional de Saúde Pública, portanto em conferência de imprensa que era transmitida regularmente pelos órgãos de comunicação social, feita a partir do Centro de Imprensa Aníbal de Melo. Ou seja, com uma periodicidade mensal, o decreto presidencial, né, que estabelecia medidas preventivas contra a Covid era renovada ou mantida. Em nenhuma ocasião essas medidas fizeram referência ao tratamento que devia ser dado ou que deviam ter as pessoas com deficiência. Nós ainda fizemos apelos nesse sentido, escrevemos artigos, enfim, porque havia um risco acrescido para as pessoas com deficiência se infectar da Covid. Vamos lá, regra geral, nós dependemos de outras pessoas para determinados exercícios, determinados movimentos. Até as nossas próprias, para quem anda numa cadeira de rodas, por exemplo, precisa de alguém que em determinado momento ou empurre a cadeira ou tenha de segurar para colocar numa viatura, enfim, e essa pessoa podia estar infectada, né? Infectar a cadeira e consequentemente infectar o utente da cadeira. Imaginemos a pessoa com deficiência visual então. As pessoas com deficiência visual então pior, né? Pior. Mas não foram estabelecidas medidas sobre como é que se devia cuidar da prevenção das pessoas com deficiência. Houve uma ignorância, uma indiferença, né, completa, de modo que cada um foi deixado à sua sorte, né? Aquelas que se preocupavam um pouco mais em ter informação sobre como se deviam prevenir, então essas cuidaram de si. Aquelas que não tiveram esse cuidado, umas ficaram infectadas, outras por sorte não, mas não houve uma preocupação do Estado, uma preocupação do Ministério da Saúde em relação a esse tema. Já veio por aqui, portanto, e acabamos voltando à questão anterior, como é que é a situação das pessoas com deficiência em Angola. Apesar de haver eu tenho reiteradas vezes feito elogio ao Ministério da Família e Promoção da Mulher, não é, que se preocupa um pouco mais do que as outras instituições a esse nível, porque tem uma ministra que com sensibilidade e tem um diretor nacional para a inclusão de pessoas com deficiência também com sensibilidade, e não podia ser diferente, é uma pessoa com deficiência, o Dr. Micael Daniel, mas só uma instituição sozinha não. Portanto, ao Ministério da Família, da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, onde tem a Direção Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência, tem o papel único, exclusivo de fazer advocacia. É uma coisa... fala, não é só sensibiliza. Exato. E o resto quem trata são outras instituições. Uma coisa muito importante é que Angola já tem uma direção nacional. Tem sim. E em Moçambique não existe. Opa, estranho, isso é necessário. Em Moçambique luta-se mais para ter uma direção nacional da pessoa com deficiência a nível do Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, que podia velar só assuntos ligados às pessoas com deficiência. Uma situação que ainda não existe, as pessoas com deficiência ainda não estão a lutar neste sentido, mas Angola já avançou. Angola já tem há muitos anos. Não é? A nossa luta no passado era que essa direção fosse tivesse delegações na sua cabeça, né, fosse dirigida por uma pessoa com deficiência, o que não era. Não era durante muitos anos. Mas com a eleição do novo presidente da República, o general João Manuel Gonçalves Lourenço, em 2017, portanto, quando da sua primeira eleição, a eleição para o seu primeiro mandato, um ano depois, se tanto, fruto também de alguma pressão, foi nomeado uma pessoa com deficiência como diretor nacional de inclusão. É o Dr. Micael Daniel, é um advogado
veio do ativismo pela inclusão das pessoas com deficiência, foi presidente da Associação Nacional dos Estudantes Universitários com Deficiência, portanto um jovem bastante aguerrido, lutador pela causa das pessoas com deficiência. E de lá para cá a sensibilidade do Ministério para esses temas mudou. Volta e meia, todos os anos há ações, há conferências, há mesas redondas, enfim. Mas como eu disse, o papel do Ministério é fazer a advocacia, não é? Junto do Executivo como um todo. E cada departamento ministerial e outras áreas tem as suas responsabilidades. Portanto, o MASFAM cumpre o seu papel, mas já não acontece com os outros departamentos, e então a mudança está, eu não diria que está lenta, porque não se vislumbra grandes mudanças por aí. Lenta é quando está a mudar, sim, não na velocidade que se deseja, né? Mas não se vislumbram, e isso se reflete até ao nível das outras organizações, ao nível dos partidos políticos. Por exemplo, nós tivemos recentemente eleições no dia 24 de agosto, e essa indiferença de que me referi há instantes se notou. Porque a CNE, que é a Comissão Nacional Eleitoral, um dos agentes eleitorais, não manifestou uma preocupação genuína com a necessidade de se realizarem eleições inclusivas, com a necessidade do exercício do voto ser feito de forma acessível. Nós tivemos dificuldades gritantes a nível da acessibilidade às assembleias de voto, às mesas de voto, às cabines de votos. Portanto, as pessoas com algumas, e não são poucos, eleitores que andam em cadeira de rodas, por exemplo, a cabina encontraram-se dificuldades. Só acesso a algumas assembleias, não tinham rampas, enfim, já havia dificuldade a esse nível. O acesso, depois de transpor essa barreira, não digo arquitetônica, digo arquitetada, que é feita com consciência de que não deve ser assim. Depois do transporte, o acesso à barreira, a primeira barreira, ainda tinha a barreira da cabine de voto, que a altura não era compatível para alguém que está numa cadeira de rodas, por exemplo. Mas enfrentaram dificuldades também as pessoas com deficiência visual, que não tiveram os boletins de votos em braille, pelo que tiveram de ser acompanhados por alguém, com o risco de votar numa candidatura que não era aquela que pretendia, ou mesmo de partilhar o sentido do seu voto quando se calhar não gostaria de fazê-lo. Não tinha como ir votar de forma autónoma, né, sozinho, sem que tivesse alguém a acompanhar, com esses riscos de cobrar o segredo do sentido do seu voto e ainda de a pessoa indicar-lhe uma candidatura que não era aquela que pretendia. Igualmente, as pessoas com deficiência auditiva tiveram dificuldades porque não havia garantida nas assembleias de votos intérprete em língua de sinais, né? Pelo que aqueles que precisaram de alguma orientação, de algum esclarecimento, não tiveram, com todos os riscos também que isso exatamente. Portanto, esse foi um problema que vimos a partir da CNE, e os partidos políticos também foram indiferentes. Não temos em nenhuma candidatura dos deputados eleitos alguém que seja uma pessoa com deficiência. O que os partidos políticos em Angola fizeram foi, ou colocaram pessoas com deficiência nas suas listas numa posição inelegível. Eu próprio estive nessa situação. Portanto, foi proposto por um partido, o Bloco Democrático, para a lista de candidatos a deputados da UNITA, no âmbito da Frente Patriótica Unida, composta pela UNITA, Bloco Democrático e um movimento político, para já, que é dirigido pelo Dr. Abel Chivopovo. Nesse âmbito, o meu nome foi proposto para a lista de deputados, mas na posição número 105.
105 no Círculo Nacional, completamente inelegível, não tinha qualquer hipótese de ser eleito. Por isso, oportunamente, eu pedi para que retirassem o meu nome da lista, formalmente escrevi e isso depois tornou-se público. A publicitação já não foi da minha autoria, nem era o meu interesse que isso se tornasse tão público quanto foi, porque eu escrevi ao presidente do Bloco Democrático com conhecimento do presidente da UNITA. Por que eu pedi que se retirasse o nome? Porque para mim aquilo não representava inclusão, representava sim instrumentalização. Quem propôs o nome sabia que eu naquela posição nunca seria eleito, mas serviria sim a lista porque iria mobilizar votos de pessoas com deficiência por minha causa. Portanto, para nós que fazemos o ativismo que fazemos, nos batemos para que as pessoas com deficiência tenham protagonismo, tenham espaço, tenham representatividade ou representem os outros, não seria coerente, tampouco aceitável, consentir uma instrumentalização tão grosseira quanto essa. Daí eu ter solicitado que se retirasse o meu nome da lista. Foi obviamente retirado e não participei nas campanhas eleitorais de maneira nenhuma, mantive-me, tanto é que pedi até a suspensão da minha militância no partido, que ainda está suspensa até agora. Não sei se vou solicitar levantamento da suspensão, é pouco provável, porque aquilo constituiu um abuso até atendendo ao meu percurso no partido, na sociedade, o capital social conquistado com esse percurso todo. E com este todo o cenário, a vida política, a vida social que as pessoas com deficiência a nível de Angola, mesmo com a direção nacional que protege a pessoa com deficiência a nível de Angola, qual é o trabalho da sociedade civil? Falo das pessoas com deficiência, o Fórum das Associações a nível de Angola. Que trabalho fazem para que este cenário mude, que as pessoas com deficiência a nível de Angola tenham oportunidade de escola, de emprego, saúde, acessibilidade, enfim? Que trabalho está sendo feito? As pessoas com deficiência fazem muito, às vezes muito mais do que realmente podem, porque sem recursos, sem apoios significativos, é muito complicado, tanto associadas em organizações quanto individualmente. Muitas ações de advocacia, muitas atividades, conferências, palestras, mesas redondas se realizam com o propósito de chamar a atenção da sociedade para o respeito aos direitos das pessoas com deficiência. Não se trata de quaisquer misericórdias, favores o que se pedem. Não, porque já são conquistas adquiridas, né? Já estão esses direitos plasmados nas convenções internacionais, nas leis internas, né, locais, e o ativismo que se faz é apenas no sentido de cumprimento de tudo isso que já está nos papéis, né, já estão ali estabelecidos. Só esse ano eu pessoalmente organizei 2 mesas redondas, fizemos muitas entrevistas em rádios, documentários, enfim, escrevemos vários textos, isso já é corriqueiro, não é? Artigos sobre isso, e as outras organizações vão fazendo também muito, com custos próprios, né? Pouquíssima, eu não tenho conhecimento de alguma organização com vocação para a inclusão das pessoas com deficiência que tenha fundos públicos para apoiar as suas atividades. Não conheço nenhuma que seja uma organização de utilidade pública que receba dinheiro do orçamento do Estado para isso. E também não é habitual e é muito difícil, nunca vi entidades privadas apoiarem atividades ou iniciativas de pessoas com deficiência. Eventualmente uma ou outra tal faça, mas não são apoios significativos. Então as ações são feitas com custos próprios dos membros, das pessoas individualmente, o que dificulta de que maneira, mas ainda assim. Portanto, não é pela falta de trabalho, pelo trabalho da advocacia que a situação está como está. Não é, é mesmo pela resistência
das pessoas, até sobretudo das autoridades. Uma das atividades que tenho acompanhado a nível de Angola na área de desporto. Uma coisa que eu tenho acompanhado é o futebol na mão. Futebol, mão-bola. Essas atividades são organizadas pelas organizações. Como é que é feito o desporto? Também acompanha a nível do futebol amputado, o basquete em cadeira de roda, a nível da região austral, Angola. Está a desenvolver o nível de desporto adaptado. Pode comentar sobre isso? Talvez essas são mais das ações que as próprias pessoas com deficiência fazem, né, em prol da causa da inclusão. E realmente a esse nível há muito esforço, há muita atividade esportiva feita. O mão-bol está a surgir, ela é dinamizada pela Associação Mão-Bol, que tem como líder um jovem, o Luís Silva. Muito recentemente terminou o último campeonato de mão-bol, onde nós estivemos e demos aquele apoio que se impunha. A final foi aí há cerca de um mês, né? A final. O futebol, a seleção de futebol amputado, é a única que ganhou mundial, quer dizer, das poucas, né? Ganhou mundial, e esse mês vai outra vez ao mundial. Portanto, tem mais realizações, representa melhor o país do que as palancas negras, né? Representa melhor o país do que as palancas negras, e a um nível muito alto. Ganhou o mundial, vai outra vez ao mundial. Enfim, esteve no CAN, bem classificado. Acho que no último CAN esteve em terceiro lugar. É uma classificação que as palancas negras nunca tiveram. Enfim, assim como o basquetebol em cadeira de rodas também vai realizando, vai se fazendo com muito esforço e muita dedicação. Mesmo nessas atividades o governo angolano não aparece? Para a seleção, por exemplo, a seleção de futebol para amputados, ou futebol com muletas, adaptado, por via do Comitê Paralímpico Angolano, tem o apoio do Estado. Não é igual a que as palancas recebem. Devia até receber mais, né? Porque faz mais, representa melhor o país, mas é um apoio insignificante. Tanto é que os atletas dessa seleção vivem dificuldades extremas, né? Em condições muito complicadas, alguns deles, e o apoio para a concentração, para os treinamentos, enfim, não se compara de longe a que as palancas negras recebem. É muito irrisório, até a sua concentração é feita com muitas dificuldades. E se eu falo de futebol, é assim, já não preciso falar das outras modalidades, né? E a mão-bol não tem apoio absolutamente nenhum. Portanto, é um exercício de carolice, né, dos seus mentores, dos atletas, que o fazem mesmo usando recursos próprios que já não têm, porque uma realidade das pessoas com deficiência em Angola é a pobreza. Grande parte não tem empregos, e os que têm os empregos menos bem pagos, pior pagos, porque dificilmente encontram uma pessoa com deficiência a exercer funções relevantes, aquelas funções que tenham os melhores salários. É muito difícil se encontrar. Eu não conheço, quer dizer, as que eu conheço contam-se pelos dedos de uma só mão. Está a ver? Então as dificuldades são imensas, e ainda com essas tem que tirar de onde já não há nada para desenvolver algumas atividades. E no ano passado em Moçambique o Parlamento aprovou o Tratado de Marrakech, que visa que todos os livros publicados em Moçambique sejam editados em braille, que as pessoas com deficiência visual tenham acesso a esses livros. Em Angola, qual é o cenário de pessoas com deficiência em relação aos livros, ao acesso a este material em braille? O cenário é o pior que pode imaginar. Não tenho conhecimento de qualquer livro, de qualquer material didático que tenha sido editado em braille. Aqueles que têm manuais, têm publicações em braille, compraram-nos de fora, né? Seguramente compraram-nos de fora.
São feitas várias publicações em Angola, de livros, jornais, enfim, mas a preocupação de fazê-las em braille não é tida em conta, sequer se pensa nisso. E vocês têm esse tratado, né, aqui ratificado por Moçambique, mas não se fala sequer disso, né? Não se fala sequer disso. É por isso que nós defendemos que devíamos estar representados na Assembleia Nacional, devíamos estar representados na Presidência da República, enfim, nos vários departamentos ministeriais, exatamente para se garantir que quando se pensa no país tenha alguém com autoridade, com influência, né, a pensar com a cabeça, com o coração de uma pessoa com deficiência. E ninguém melhor do que uma pessoa nessa condição para fazê-lo. Enquanto tivermos essas dificuldades ou essa falta de representatividade, os problemas serão esses, o atraso na mudança, né, no sentido da inclusão, continuará a fazer parte da nossa realidade, infelizmente. O outro cenário em Moçambique é transporte. Assunto acessibilidade a nível do transporte para as pessoas com deficiência físico-motora, neste caso usuários de cadeira de rodas, é preocupante. Esse semicoletivo de passageiro, que em Angola é vulgo táxi, aqui um cadeirante por vezes tem que pagar 2 vezes juntando com a sua cadeira de roda. E nos transportes públicos não tem elevador para embarque e desembarque das pessoas com deficiência. A nível dos aeroportos, por exemplo, para dar uma ideia, o aeroporto de Chimoio, na província de Manica, não tem uma cadeira de cabine, ou seja, a pessoa com deficiência, quando sai do aeronave, tem que ser carregado como se fosse um saco. E qual é o cenário em Angola em relação aos transportes? É um pouco diferente. Ao nível dos transportes públicos, até recentemente o Estado adquiriu uns autocarros articulados, uns compridos, né, que têm uma borracha ao meio, e já uns também há mais tempo, uns autocarros mais curtos que têm aquela rampa, o elevador, que permite o acesso ao transporte de pessoas com deficiência que se locomova através de uma cadeira de rodas. A dificuldade que há às vezes é a manutenção dessas viaturas, de modo que ocorre com frequência que os elevadores avariam, ou pelo menos os motoristas e cobradores dizem que estão avariados. Esse é um problema. Outro problema é mesmo a insensibilidade de quem tem que estar aí, o motorista e o cobrador, para prestar a assistência que se impõe no sentido de facilitar o acesso ao transporte da pessoa com deficiência. Por esse motivo, o MASFAMO, mais uma vez, o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, muito recentemente teve um encontro com a TUCUL, onde também participei, e várias organizações para a inclusão de pessoas com deficiência. Fomos chamar a atenção ao PCA, o presidente do Conselho de Administração, dos trabalhadores, enfim, de cobradores, motoristas, supervisores e outros, face a essa realidade, né, no sentido de educarem os seus colaboradores e perceberem qual é a utilidade, portanto, da acessibilidade nos transportes públicos. Não estão ali aqueles elevadores para enfeite e não foram colocados à toa, não é? Porque é para atender ao direito de acesso aos transportes públicos das pessoas com deficiência, pelo que não podem fazer aquele exercício que fazem de, às vezes, parar os autocarros distantes para não levarem ou simularem que o equipamento tem avaria. Mas essa preocupação não satisfaz de todo, não é, mas minimiza a necessidade que há de acesso aos transportes públicos das pessoas com deficiência. É preciso aumentar o número de transportes nesse sentido e as rotas, frequentarem mais rotas, porque há rotas em que esses autocarros também não passam. Nos transportes privados a dificuldade já um pouco maior,
não têm essas condições criadas e a situação às vezes ainda é a que colocou em relação a Moçambique. Ter que a pessoa pagar 2 ou 3 vezes, eu já cheguei a pagar 3 vezes, né? Pagar por mim, pagar pelo espaço que a cadeira vai ficar e às vezes ocupa 2 lugares, como eles dizem. Esse é um trabalho que estamos a fazer em termos de advocacia junto das associações de taxistas. E vamos lá ver se resulta esse ano em alguma coisa e haja melhoria a esse nível. E em relação aos aeroportos, como é que estão? No aeroporto, no internacional, as cadeiras de cabine têm o transporte, os que eles chamam ambulífero, que retira o passageiro com deficiência da sala de embarque para a aeronave e tem a cadeira de cabine, seguramente, para embarcar. Nos voos internacionais isso todos estão garantidos. Nos domésticos tem alguns e não tem outros. Mas de Luanda para as outras províncias tem. No aeroporto de Luanda para as outras províncias tem. Agora, o inverso já das outras províncias para Luanda, na maior parte não existem e a pessoa, já vivi isso muitas vezes, tem de ser carregadas, né? Assim como se fossem trouxas para a aeronave. É um problema preocupante ainda. Pois é, mesmo para terminar, últimas considerações. Bom, devemos continuar a lutar e eu entendo, já tinha dito isso numa outra ocasião que estive em Moçambique, que devemos conjugar esforços enquanto africanos no sentido de fazermos lutas conjuntas em prol da inclusão das pessoas com deficiência. Não devemos ficar fechados nos nossos países, dentro das nossas fronteiras. Temos que sair um pouco para conhecer as realidades dos outros países africanos, das outras comunidades, né, da SADC, dos Palopes, enfim, e outras tantas. Conhecer a realidade e estabelecer networks, realizar ações conjuntas com essa dimensão bilateral, multilateral, internacional, enfim, porque dessa forma estaremos a ampliar o alcance das nossas vozes em prol desse combate que se impõe. Deve haver muita solidariedade, muita união a esse nível e é um pouco esse exercício que eu venho a fazer em Moçambique, enfim, pretendo alargar para os outros países. Pois é, muito obrigado, amigo Vinte. Estivemos em conversa com Adamo Ramos, um ativista social na área da deficiência para o país irmão, Angola, que estivemos em conversa em torno do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Deficiência em Moçambique. Muito obrigado, Adamo Ramos, por ter nos trazido aqui algumas experiências em relação a Angola e são idênticas àquilo que as pessoas com deficiência a nível de Moçambique têm enfrentado. Esperamos que os dois países, e não só, a lutar em prol de pessoas com deficiência. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, o Facebook e YouTube, onde pode nos seguir. Para tal, escreva Deficiência em Moçambique e faça a sua subscrição e ajuda-nos a crescer. Nos momentos finais do seu programa radiofónico Deficiência em Moçambique, esteve na vossa companhia Abdurrahmane Ibrahimo. Este programa teve apoio à produção da TV Surdo. Obrigado pela audiência e até numa próxima oportunidade. Deficiência em Moçambique.